Olá, eu estou aqui na disciplina Desenvolvimento Profissional e Ético para falar com vocês sobre os desafios da prática docente. Voltando ao nosso texto, lá na página 2, nós vamos começar a falar sobre uma citação de Matuda e Martins de 2014, que diz que nós temos visto e ouvido em muitas oportunidades que há muitas paralisações dos docentes, por exemplo, uma greve, algumas reuniões, algumas convenções. Então, isso, o que a gente pode interpretar sobre isso? Nós estamos falando de algo que demonstra claramente um descontentamento da categoria docente. E não é apenas um descontentamento sobre a questão da remuneração docente, mas também sobre as condições de trabalho que são oferecidas aos docentes, sobre o nível da qualidade do ensino que vem sendo ofertada para os alunos e pelas escolas, as relações de trabalho que em muitas oportunidades são comprometidas no dia a dia da escola e, por que não dizer, também pelas questões da remuneração docente. Para a gente poder pensar, os professores, para poder alcançar um certo status profissional, um certo status social, ele tem que dobrar turnos, ou seja, ele tem que trabalhar em turnos diferenciados, e em muitas oportunidades em escolas diferentes. Então, esta questão causa o que a gente vai chamar de mecanização do ensino. Porque, por exemplo, eu sou professora de matemática, eu dou aula no primeiro ano do ensino médio de uma escola particular no turno da manhã, e no mesmo primeiro ano, num turno da tarde, numa escola pública. Então, em muitas oportunidades, que é a mecanização do ensino? Eu preparo a mesma aula que eu darei na escola particular, na escola pública. E isso nós já temos visto na outra disciplina, didática geral, pode comprometer a qualidade do ensino, porque a gente precisa considerar o perfil dos nossos alunos, a questão do nível de aprendizagem da turma. Então, isso tudo pode comprometer a forma como eu estou lecionando. Então, essa mecanização do ensino é algo extremamente complicado. É, partindo para frente do texto, a partir da página 3, vão colocar uma questão muito interessante, que é a questão relacional entre o professor e o aluno. Nós estamos falando de uma relação entre o docente e o estudante. Então, essa relação entre o docente e o estudante, ela precisa ter alguns fatores para que ela obtenha sucesso. Mas, em contrapartida, há fatores que interrompem o sucesso dessa relação, como, por exemplo, o distanciamento entre o docente e o aluno, o esfriamento desse relacionamento entre o docente e o aluno. E muitas vezes esse distanciamento entre o docente e o aluno, ele ocorre porque o docente, ele tem um esgotamento físico ou até mesmo um esgotamento psicológico. Porque se eu dobro o turno, eu canso, eu leciono em várias escolas, eu ocupo um cargo de direção em alguma delas. Então, isso pode me causar um esgotamento tanto físico quanto psicológico. Então, nesse aspecto também, há uma mecanização das minhas ações, porque eu estou esgotado psicologicamente, fisicamente, então eu começo a automatizar a minha atuação como docente. E aí eu distancio desse meu aluno. E se eu distancio do meu aluno, o nosso relacionamento ele se torna desinteressante, se torna enfadonho e se torna desestimulante. E é a perda do interesse dos meus alunos, isso compromete o desempenho escolar deles, né? Porque, obviamente, ele tem a sua capacidade total comprometida pelo esfriamento dessa relação. Outra questão também é o desempenho profissional meu, professor, e o desempenho acadêmico dos meus alunos
é afetado diretamente pela omissão da família no processo de ensino. Então, o que a gente vê, lê, entende por aí é que muitas famílias terceirizam funções que seriam exclusivamente familiares para os docentes. Então, isso compromete demais a questão. E há nesse momento, né, muitos fatores que desencadeiam essa omissão da família no processo de ensino. Um deles é a desestruturação familiar ou a falta de tempo. Então, nós temos as mães que dobram turno também para poder levar um melhor sustento para casa. Então, elas não têm tempo. Então, muitos pais têm a carga de trabalho com um horário bem elevado e também há o simples desinteresse dos pais na vida escolar dos seus filhos. E essa falta de valores familiares que não tem limite, né, que não tem repreensão, que não tem coisas desse tipo, são elementos que refletem diretamente no dia a dia da vida escolar dos nossos alunos. A participação da família, ela tem sido, infelizmente, cada vez menor nas escolas, principalmente nas escolas públicas, que vai ser o espaço que a maioria de vocês vai trabalhar. Consequentemente, isso tudo acontece porque as famílias elas têm atribuído à escola e indiretamente ou diretamente também ao professor funções educacionais que antes eram pertinentes a famílias e pertencentes à família. Cada dia mais fica por conta do professor questão que até então era questões da família, como, por exemplo, a formação do caráter dos alunos, da personalidade, que são coisas que competem unicamente às famílias. E como a gente já sabe, vocês sabem das outras disciplinas, da psicologia e outras disciplinas, que a parceria entre a família e a escola é essencial para que o processo educacional se efetive de uma maneira, no mínimo, satisfatória. Porque a família tem como função básica formar o caráter dos alunos, educar para os desafios da vida, e também a questão de perpetuar tanto valores éticos quanto valores morais. Então, essa é uma consideração interessante que Shalita, em 2004, traz para nós. Shalita também, em 2004, afirma que não adianta a escola ser excelente, com os professores mais bem preparados possível, isso nunca vai suprir a carência de uma família ausente. Então, é função da família, questão da formação da personalidade, da formação do caráter e não da escola. E os alunos que passam por essas questões dificilmente vão ter um desempenho acadêmico satisfatório. Já já a gente volta.